Você senta, respira, dorme melhor, né? Eu vivia preocupada com tudo, como que eu vou fazer no dia da manhã. Eu dependia do faturamento do dia seguinte para ver o que que eu ia fazer, qual o direcionamento que eu ia tomar na empresa. E aí, quando eu comecei a obter dinheiro em caixa, eu falei, gente, não acredito, porque em 7 anos, mais ou menos, né, de empresa, dificilmente eu via dinheiro em caixa, era só para pagar contas, eu trabalhei muito tempo sem receber um salário. É incrível mesmo, porque a partir do segundo mês que eu apliquei o método que começou a dobrar, a triplicar meu faturamento, foi quando eu fiz caixa para a empresa e comecei a receber meu salário. Então, ajudou também na minha vida pessoal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Semana da Empresa Lucrativa. Eu sou o Ederaldo, sou empresário, especialista em empresas lucrativas. E ao longo da minha trajetória eu já faturei mais de 50 milhões de reais com as minhas empresas e já ajudei milhares de empresários como você a transformar o negócio. Esse é um evento gratuito, composto por 4 aulas e é exclusivo para pequenas e médias empresas com mais de 5 funcionários. Aqui você vai aprender como tornar a sua empresa mais lucrativa e como ter dinheiro no caixa para viver com tranquilidade. E eu quero logo aqui de início quebrar uma crença sua. Se você acha que a vida do pequeno e médio empresário é só trabalhar duro, sacrificar a vida pessoal e mesmo assim ter pouco resultado, saiba que isso não precisa ser o seu destino. A Semana da Empresa Lucrativa foi criada justamente para mostrar que tem outro caminho muito melhor do que esse. Aqui você vai descobrir como estruturar a sua empresa para que ela seja sólida financeiramente. Você vai aprender como voltar a ter dinheiro no caixa para pagar suas dívidas e deixar de atrasar boletos. E o melhor, você vai conseguir tudo isso com um método simples, sem complicações e sem precisar trabalhar em excesso. Pelo contrário, você vai trabalhar menos e gerar muito mais resultado do que tem hoje. E eu sei que muitos empresários acabam perdendo a fé, achando que não tem jeito, mas tem jeito sim. Qualquer empresário é capaz de transformar a empresa desde que ele use as estratégias corretas e um método validado. O que você vai aprender aqui funciona para qualquer setor, mesmo que sua empresa seja pequena ou de médio porte. Você não precisa de talentos extraordinários, nem de diplomas em administração ou finanças. E eu sei disso porque já vi acontecer em muitas empresas. Empresários comuns como você que estavam sobrecarregados, endividados e que conseguiram virar o jogo quando aplicaram o método certo. E se você acha que tudo isso é bom demais para ser verdade, eu não vou lhe culpar. Muitos empresários pensavam assim, e eu confesso que eu também pensava assim. Até que eu vi acontecer com meus próprios olhos, e não foi uma vez só. Veja as histórias de sucesso desses empresários que transformaram o negócio. O faturamento da minha empresa era em torno dos 90 a 100 mil por mês, com a lucratividade de 4,95%. Hoje, passei a 150 e poucos mil, 60%, né? Aumentou. E passei a 22 no mês de fevereiro, 22,2% de lucratividade. E o dinheiro em caixa era aquele negócio, né? Era muito fraco, só dava para manter a empresa. E hoje eu tenho já uma segurança maior para administrar a empresa, né? Esse é um dos maiores problemas meu. Chegar no final do mês, o dinheiro não aparecia, né? Mas hoje, após 60 dias de eu ter realmente aplicado o método, tenho dinheiro no caixa para pagar as contas. Tem aquela preocupação, será que eu vou ter o dinheiro no dia 6, por exemplo, para pagar, no dia 30 para pagar isso? Não, hoje eu durmo tranquilo, né? Faturamento, eu consigo visualizar ele 60% de aumento. A lucratividade, hoje eu consigo chegar a 30%. A minha cabeça está livre para que eu consiga olhar tudo o que acontece em torno da minha empresa, né? Dentro e fora dela mesmo, né? O faturamento da minha empresa, eu consegui aumentá-lo em 20% do volume montante de vendas, tá? A lucratividade da empresa, eu consegui subi-la em torno de 35%. Hoje, eu tenho em caixa o meu fluxo financeiro de todo mês de operação, mais uma reserva financeira de mais um mês de operação. Então, eu tenho um montante hoje de dinheiro de 2 meses da minha operação total. Me trouxe um conforto muito grande, né? Financeiramente dizendo, me trouxe um conforto muito grande. Até hoje, fazendo o levantamento, eu consegui alavancar até hoje já em 70 mil a mais. Antes eu faturava em torno de 380, minha média era essa.
Hoje eu estou com 480, 490. Entendeu? Eu falo o faturamento bruto. Então, é tipo assim, foi um exorbitante, entendeu? Foi uma diferença muito grande. A lucratividade, ela chega em torno de a mais, né? Eu vou colocar que antes eu trabalhava com percentual de 10, entendeu? Hoje é como se ela tivesse com 25. Quando eu entrei, eu estava negativa, era tão desorganizada que nem caixa eu tinha. E dinheiro para nada, a gente já tinha até dividido boleto no cartão, a gente já tinha entrado no cheque especial. Eu não tinha dinheiro nenhum em caixa, nem moeda. Hoje eu tenho já dinheiro em caixa. Para quem não tinha nada, já estava no vermelho mesmo. Hoje eu já tenho, né, como diz você, a tranquilidade. Incrível, não é verdade? Talvez você tenha se identificado com essas histórias e encontrado pontos em comuns com o seu negócio. O importante é entender que esses não são casos isolados. Nessa série de aulas eu vou lhe mostrar muitas outras histórias reais de empreendedores que conseguiram dar a volta por cima. E é bem provável que você se veja em muitas delas, porque eu já ajudei empresas de diversos setores. Como você pode perceber, ter uma empresa lucrativa e dinheiro no caixa é um sonho impossível para todo empresário, de qualquer ramo de atuação. Mas sabe o que esses empresários de sucesso têm em comum? Eles decidiram encarar o desafio. Quer dizer que isso acontece com todo mundo? Não, não acontece. Para você ter sucesso, você precisa seguir um método testado, simples, mas sem mágica. E é por isso que eu estou lhe mostrando essas histórias, porque aqui já está o seu primeiro grande aprendizado. O primeiro passo para tornar a sua empresa lucrativa é sair do mundo das impossibilidades. Quando você está nesse mundo, você fica dizendo para você mesmo, isso é impossível, comigo não funciona. E aí, sua mente se fecha para qualquer aprendizado novo. Mas quando você passa a viver no mundo das possibilidades, sua mente se abre. Em vez de pensar que é impossível, você começa a se perguntar, o que eu tenho que fazer para conseguir a mesma coisa? Percebe a diferença? É por isso que eu lhe mostrei essas histórias de sucesso de empresários comuns, sem talentos extraordinários. Se eles conseguiram, você também consegue. Viver no mundo das possibilidades é o primeiro passo para resolver as dificuldades financeiras da sua empresa e alcançar a tranquilidade que você tanto busca na sua vida. E essa série de aulas não chegou até você por acaso. Ela chegou porque você, ou alguém próximo, está precisando de orientações para organizar a empresa e tornar ela lucrativa. O que você vai aprender nas 4 aulas da Semana da Empresa Lucrativa vai trazer uma mudança significativa na sua vida como empresário. E as informações que eu vou lhe passar, da maneira com que eu vou lhe passar, não estão disponíveis em nenhum outro lugar. São conceitos e práticas exclusivos. Nesse primeiro vídeo eu vou lhe mostrar os 5 erros fatais que a maioria dos empresários comete. São esses erros que impedem sua empresa de dar lucro e garantir dinheiro no caixa e que ainda fazem você trabalhar em excesso. Quando você conhecer esses erros, você vai evitar cair em armadilhas desnecessárias. Mas por isso, eu preciso que você esteja 100% comigo, que você se concentre nas aulas para você não perder nada importante. Assim você vai ter condições, depois de tantas tentativas, de finalmente tornar a sua empresa lucrativa e ter dinheiro no caixa. Mas a verdade é que minha vida como empresário era muito diferente da que eu tenho hoje. Eu passei pela dor de quase ver minha empresa falir. Foram anos difíceis, de muito aprendizado. E depois de atravessar essa fase, eu consegui dar a volta por cima e faturei mais de 50 milhões de reais. Essa virada não aconteceu por sorte. E agora eu vou lhe mostrar como é que eu superei minhas dificuldades e como é que eu criei um método que vai transformar a sua empresa também. Tudo começou quando eu trabalhei em uma grande empresa de tecnologia, antes de eu me tornar empresário. Eu trabalhei muitos anos na Procenge, uma empresa sediada em Recife e uma das maiores de tecnologia do Nordeste do Brasil. E por que eu comecei numa empresa de tecnologia? É porque eu tenho uma formação na área. Eu sou graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu entrei como estagiário muito novo, com 19 anos, e fiz carreira lá. Me tornei um dos principais executivos dessa empresa. E eu comecei a perceber também que, desde cedo, que a única chance de uma empresa ter lucros era através de uma boa gestão, e eu fui estudando o assunto, me aperfeiçoando na área, sócio da Procenge, e eu me passando cada vez mais atribuições de gestão, e eu ia me saindo bem, claro.
com muito esforço, com erro e acerto. E aí eu tive que me aperfeiçoar e eu fui estudando cada vez mais sobre lucros, sobre lucratividade. No início eu não sabia nada sobre isso, mas eu trabalhava numa grande empresa. E uma grande empresa, para ela o que interessa é o lucro. E eu precisava então estudar isso, eu me aperfeiçoei, estudei. O lucro sempre esteve presente na minha vida. Eu fui descobrindo esse assunto, me desenvolvendo. E no final eu me tornei uma pessoa que sabia muito sobre o assunto. Eu acabei assumindo, por conta disso, uma das principais unidades de negócio dessa empresa. Eu liderava uma equipe de mais de 70 pessoas e atendia grandes bancos e ao mercado financeiro. Eu estava bem, eu ganhava bem, mas eu queria ir mais longe, aí eu resolvi abrir meu próprio negócio. Eu pensava assim, agora que eu descobri como gerar lucros, eu quero fazer isso para mim. Como eu sei bastante sobre o assunto, eu vou poder gerar lucros para qualquer empresa que eu abrir e eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Em 2004, então, eu abri a minha primeira empresa, uma empresa de tecnologia, porque essa era a minha praia. Eu estava muito confiante que tudo ia dar certo, porque eu tinha aprendido muito sobre geração de lucros e dinheiro em caixa na empresa anterior, na Procenge. Claro que eu sabia que era um risco, porque abrir uma empresa sempre envolve riscos. Meus filhos ainda não tinham chegado nem aos 20 anos de idade e eu sabia que ainda tinha muito chão pela frente. Eu morava em Recife e decidi mudar com a família para São Paulo, ou seja, tinha também desafios pessoais, além dos profissionais. E se tudo desse errado, será que eu ia conseguir meu emprego de volta? Mas eu acreditava que eu era capaz de resolver seguir em frente. Não é assim que acontece com a maioria das pessoas que abrem empresa. Você tem um sonho, acredita nele, quer ganhar dinheiro e quer obter sua autonomia financeira, ser dono do próprio nariz. Às vezes dá certo e às vezes dá errado. Possivelmente meus sonhos eram iguais aos seus como empresário. E tudo correu muito bem no início, estabelecemos a empresa, conquistamos clientes importantes, o negócio dava lucros e a gente tinha dinheiro em caixa, a empresa caminhava muito bem. Eu também tinha tempo na minha vida, pessoal. Viajava todos os anos em férias, praticava esportes, convivia com a minha família. Eu trabalhava bastante, é claro, mas eu não podia me queixar da falta de tempo. E eu não estou dizendo que foi moleza, porque a vida de um empresário requer esforço e dedicação. E todos nós temos altos e baixos. Mas eu preciso confessar para você que os primeiros anos da minha empresa correram com certa tranquilidade. Porém, 6 anos depois de eu ter aberto a minha empresa, nós tivemos uma crise financeira muito séria. Eu quase quebrei. Isso porque, confiando demais no sucesso que eu estava tendo, eu tinha decidido entrar num mercado novo, utilizando uma tecnologia que eu não dominava. A ideia era vender projetos de sistemas para grandes empresas. Parecia uma ótima ideia, mas só parecia, a realidade era outra, porque os projetos davam prejuízo e como os projetos envolviam valores elevados, os prejuízos também eram muito altos. Eu saí do céu para o inferno. De repente, eu vi minha empresa sem dinheiro em caixa, com um déficit financeiro enorme e com grande dívida nos bancos. Para você ter uma ideia, eu cheguei a dever mais de R$500 mil no cheque especial no banco, em razão dos prejuízos acumulados. Eu ia rolando essa dívida que só aumentava. Eu comecei até a atrasar boletos, algo que eu nunca tinha feito em toda a minha história. Sair da crise foi doloroso, mas os ajustes tinham que ser feitos rapidamente e com firmeza. E a primeira coisa era estancar os prejuízos, ou o rombo do caixa ia sair de controle. Obter um novo financiamento bancário na época não foi fácil para quitar parte das dívidas, porque quando você está com pressa, o que acontece? O banco lhe aperta ainda mais. Eu tive que dar como garantia ao banco minhas aplicações pessoais, uma poupança que eu tinha formado ao longo de toda a minha vida para garantir um futuro tranquilo para mim e para minha família. Aquilo me deixou muito desconfortável e inseguro, porque se eu não fosse capaz de recuperar a minha empresa, eu podia perder tudo, não somente a empresa, mas o meu patrimônio pessoal. Para complicar, eu tinha comprado recentemente, antes de acontecer todo esse problema, um apartamento novo em São Paulo. Eu vendi o apartamento de Recife e paguei à vista esse apartamento em São Paulo, para onde me mudei com a família. E adivinha o que aconteceu? O banco exigiu que eu colocasse o meu apartamento novo também como garantia. Quer dizer, todo o meu patrimônio estava em jogo. Se a coisa desse errado e eu não fosse capaz de pagar as dívidas junto ao banco, eu e minha família íamos ter que morar de aluguel. Será que você já não passou por uma situação como essa? Com o risco de perder tudo que você já conquistou ao longo da vida? Eu contei parte do problema para minha mulher, mas não falei tudo não, o tamanho exato da encrenca, para poupar ela das preocupações e também porque eu não tive coragem de contar tudo. Ainda falando da minha mulher, nós casamos com comunhão universal de bens, ou seja, para renovar os empréstimos junto aos bancos, eu precisava que ela assinasse junto comigo várias propostas de crédito.
E ela fez isso durante muito tempo sem reclamar, mas teve uma hora que ela disse assim, que eu já estou cansada de assinar tanto compromisso de dívidas. Até hoje eu não sei se ela estava brincando ou falando sério. Por sorte, ela continuou assinando, mas se ela tivesse desistido, como é que ia ser? Eu também passei um ano inteiro sem receber qualquer remuneração. Não tirei nada da empresa durante 12 meses, simplesmente porque a empresa não tinha caixa para me pagar. Eu fiquei também sem tempo para nada na vida. Eu era o primeiro a chegar na empresa e o último a sair. Levava trabalho para casa, trabalhava nos finais de semana, não tinha tempo para cuidar nem de mim e nem da minha família. E aí eu disse para mim mesmo, o que foi que aconteceu? Eu desaprendi tudo. Eu me senti muito mal comigo mesmo, envergonhado, constrangido. Eu tinha 2 sócios na ocasião, eles tinham confiado na minha liderança e eu tinha deixado isso acontecer. E agora que tinha dado tudo errado? Como é que eu ia explicar essa situação para eles? Mas a verdade era a seguinte, o que eu havia aprendido sobre geração de lucros funcionava muito bem, mas para uma grande empresa, no caso de uma pequena e média empresa, o processo todo precisava de ajustes. Eu comecei a entender que a dinâmica para tornar um pequeno negócio lucrativo era diferente, mas eu só descobri isso quando o teto caiu na minha cabeça, quando o caixa zerou e eu quase fui à falência. Colocar a empresa novamente nos trilhos não foi fácil, mas não são nas situações difíceis assim da vida que a gente aprende mais. Quando você está num beco sem saída, você tem que encontrar uma alternativa, pode perder tudo que tem. Foi o que aconteceu comigo nesse caso. Eu tive que descobrir o que é que precisava ser corrigido. Ajustei o que eu tinha aprendido sobre geração de lucros e dinheiro em caixa com maior precisão para as necessidades de uma pequena e média empresa. E quando eu encontrei o ponto da virada, tudo ficou mais fácil. Minha empresa voltou a gerar lucros. Nós começamos a ter dinheiro em caixa novamente e no final das contas, eu cheguei a faturar na minha empresa mais de 50 milhões de reais. Fomos inclusive reconhecidos como a empresa líder do país em sistema de gestão de riscos e eu, como principal acionista e comandante da empresa, fui entrevistado pela revista Lide e pelo jornal Gazeta Mercantil e outros jornais locais. Foi um momento de muita glória, como se diz, a vitória chegou depois de uma grande batalha. E daí em diante eu comecei a perceber que as pequenas e médias empresas tinham dificuldades parecidas entre elas. Todas enfrentavam os mesmos problemas e da forma como elas agiam, era quase impossível ter lucros. Isso porque numa pequena empresa o dono fica preso na operação, na produção do dia a dia, ele trabalha muito, mas gera pouco resultado. A empresa não dá lucro e no final do mês não sobra nada no caixa. O empresário também não tem previsibilidade das vendas. Tem meses que ele vende e tem meses que ele não vende nada. E aí ele não consegue se programar. Ele também não sabe como fazer os controles financeiros e perde dinheiro com isso. É como se o dinheiro caísse num buraco sem fundo. Muitas empresas estão com dívidas elevadas e o empresário chegou num ponto em que ele tem dificuldade para obter crédito em banco ou só consegue obter capital de giro a taxas muito altas. Além de viver no aperto financeiro, o empresário não consegue dar conforto que a família merece. Para complicar, a empresa depende muito dele para funcionar. Se o dono parar, a empresa para junto. O empresário muitas vezes se sente incapaz de conduzir o negócio. Isso gera frustração, estresse elevado, levando inclusive a problemas de saúde. E se você tem esses problemas ou parte deles, não se sinta culpado, porque você não está sozinho. Eu vi muitas empresas pequenas e médias quebrarem porque não eram lucrativas. Empresários que eu conhecia há muitos anos, empresários inteligentes, mas que não conseguiam fazer o negócio crescer e acabavam fechando as portas. Tudo isso só reforçava a minha crença de que a chave para o crescimento de qualquer empresa era gerar lucros, e eu sabia de tudo isso porque eu tinha passado pelas mesmas dificuldades e eu tinha descoberto o ponto da virada. E eu sentia que eu precisava compartilhar esse conhecimento com outros empresários para ajudar eles a tornar a empresa lucrativa. Eu quase tinha ido à falência, mas consegui superar as dificuldades. E quantos outros empresários poderiam não ter o conhecimento necessário para evitar que a empresa deles quebrasse? E eu acreditava que eu podia ajudar muitas pessoas com o método que eu tinha criado. Por que não? Eu conversei com outros empresários que me apoiaram nessa ideia e resolvi seguir com o projeto. Revisei, sistematizei todo o meu conhecimento, criando um método para tornar qualquer empresa mais lucrativa. Mas eu precisava ter certeza que o método funcionava mesmo para pequenas e médias empresas, porque, por enquanto, a ideia estava apenas no papel.
O método tinha funcionado bem para a minha empresa, mas será que ia funcionar para empresas de outros setores? Eu precisava testar isso na prática, e foi quando eu, pessoalmente, dei consultoria para dezenas de empresas e funcionou muito bem. Alguns resultados foram surpreendentes, eu não esperava algo assim. Algumas empresas aumentaram o faturamento 10 vezes, inacreditável. Eu realmente tinha criado um método muito poderoso, apesar de simples. Outros empresários saíram de uma situação de quase falência, passando a ter lucro significativo novamente. Empresários que não conseguiam pagar as contas com os boletos em atraso e que voltavam a ter dinheiro em caixa e assumiu o comando da empresa. E isso não aconteceu uma vez só, mas inúmeras vezes. E novos casos de sucesso surgem a todo momento. Vários casos estão documentados no meu canal do YouTube. O método que eu criei realmente funciona e a prova disso são os resultados positivos alcançados por muitos empresários comuns. Você também pode ter uma empresa lucrativa desde que você aplique o método que eu vou lhe mostrar ao longo desse evento. Eu resolvi então dedicar minha vida para ajudar pequenos e médios empresários a tornar o negócio mais lucrativo. Essa é a minha missão hoje. Você sabe por quê? Porque existe no país perto de 20 milhões de empresas. Dependendo de quando você está vendo esse vídeo, pode ser mais ou menos do que isso. E as micro e pequenas empresas geraram 71,7% do total de empregos no país, segundo pesquisa do Sebrae, em matéria publicada na revista Exame. No acumulado do ano, são perto de 2 milhões de empregos gerados por essas empresas. Dá para imaginar o valor de um projeto como esse? Milhares de empresas e milhões de empregos serão poupados todos os anos, a partir do momento em que os donos de pequenas e médias empresas, como você, aprenderem um método para tornar o negócio lucrativo e ter dinheiro em caixa. A contribuição para o meio empresarial e para a sociedade como um todo é gigante. É difícil aceitar o fato dos pequenos empresários não terem acesso a métodos eficientes para gerenciar a empresa e torná-la mais lucrativa. Mas isso acabou, e se depender de mim, você também vai ter a oportunidade de aprender como tornar a sua empresa mais lucrativa e ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. O problema é que muitas vezes nós insistimos em conduzir a empresa com base na intuição, de forma amadora, acreditando que isso é suficiente para ter um negócio lucrativo. O empresário tem uma boa ideia e resolve abrir um negócio porque acredita que vai ganhar dinheiro com isso, que vai conquistar autonomia financeira e dar conforto que a família merece. Até aqui não tem nada de errado, pelo contrário, o empreendedorismo cresce a cada dia no nosso país. A questão é que o empresário não se prepara, ele abre a empresa usando suas economias pessoais e passa a conduzir o negócio sem método, vai se deixando levar pelos acontecimentos, acredita que desse jeito a empresa vai crescer. Só que ao agir assim, ele corre o risco de não ter lucro e nem ter dinheiro no caixa para operar o negócio com segurança. O empresário também utiliza estratégias que não funcionam e ele não faz isso por mal, mas porque ele desconhece as estratégias corretas para construir uma empresa sólida, financeiramente falando. Mas uma coisa eu lhe garanto, se você continuar desse jeito, não vai conseguir ter uma empresa lucrativa nem caixa para sustentar o negócio com tranquilidade. E foi por esse motivo que eu criei a Semana da Empresa Lucrativa, que é um evento para que você entenda o que é que você tem que fazer para dar uma virada na forma com que você conduz o seu negócio. Para que finalmente você tenha uma empresa que gera lucro todos os dias, todos os meses e todos os anos. E agora você vai conhecer os 5 erros fatais que estão impedindo sua empresa de ser lucrativa e de garantir dinheiro no caixa todos os meses. Um erro muito perigoso que grande parte dos empresários comete é não saber precificar corretamente. Esse é um problema central porque a maioria nunca estudou precificação, define o preço com base no achismo, na intuição ou simplesmente copiando o concorrente e aí acaba vivendo entre dois extremos, ou cobra menos do que deveria com medo de perder o cliente, ou cobra mais do que o cliente está disposto a pagar e aí acaba perdendo as vendas. Quando o preço fica baixo, a consequência é óbvia. Você deixa dinheiro na mesa, sacrifica a margem e trabalha muito mais do que precisaria para ter o mesmo resultado. Mas quando o preço fica acima, o cliente vai embora e nesse caso você perde a venda e deixa de lucrar. O problema é que sem técnica, o empresário não sabe qual é o preço ideal, que é aquele que extrai o máximo de lucro e ao mesmo tempo respeita o que o cliente está disposto a pagar. E você, por não saber calcular, acaba decidindo com base no medo. Medo de perder o cliente, medo da concorrência, medo de ouvir está caro.
E esse medo se traduz em desconto, que você termina dando para agradar o cliente. Mas cada desconto dado é um pedaço do lucro que sai do caixa da empresa. Imagine uma cafeteria que vende cafés especiais. O dono pesquisou e descobriu que o cliente está disposto a pagar R$ 15 por um café. E aí vem a dúvida, quanto é que eu devo cobrar? Se você cobra R$ 12 por medo da concorrência, vai deixar R$ 13 na mesa por cada xícara de café. Se você vende, por exemplo, 100 cafés, são R$ 300 que desaparecem no dia. Quase R$ 9.000 no final do mês, a menos no seu caixa. Tudo por medo. Mas se você cobra R$ 17, ultrapassa a expectativa do cliente e corre o risco de perder vendas sem necessidade. Então, qual seria o preço ideal? Bom, vai ser algo entre 14 e 15 reais. É o preço que maximiza a margem de lucro, mas entende o teto que o cliente está disposto a pagar. Percebe? O erro não é cobrar caro ou barato, o erro é não saber encontrar o ponto certo. E sem método, você não vai adivinhar o preço ideal, vai continuar preso à concorrência, ao palpite. E esse erro acontece em qualquer setor, comércio, indústria, serviço. Uma loja de roupas, por exemplo, baixa o preço para não perder o cliente. Uma empresa de serviços que dá desconto de última hora para não fechar o contrato. Em todos os casos, a lógica é a mesma. A falta de técnica na precificação rouba o lucro da sua empresa. E se você continuar nessa linha, a empresa entra num ciclo perigoso. Vende cada vez mais, mas cobra o preço errado. E no final, o caixa fica vazio. Por isso eu digo, precificação não é palpite, é método. E durante a semana da empresa lucrativa, você vai conhecer um método que mostra como precificar da forma correta, sem medo e sem deixar lucro na mesa. Um erro clássico que o empresário comete é pensar que para aumentar os lucros, basta ele vender mais. Esse é o erro mais frequente de todos. E nós pensamos assim porque, no final das contas, você só vai ter lucro se vender. Se não entrar dinheiro novo na empresa, como é que você vai ter dinheiro no caixa? Sim, isso é verdade, eu sei. Mas existe uma regra básica que todos nós precisamos atender. As vendas precisam gerar lucros para a empresa. Se elas forem deficitárias, a fórmula da lucratividade se inverte. E quanto mais você vender, vai ser pior. Eu vivi isso na pele. Eu contei na minha história aqui nesse vídeo que eu quase quebrei. E o curioso é que isso aconteceu no momento em que parecia ser um dos melhores da minha empresa, porque eu estava vendendo como nunca. Eu vendia projetos de sistemas para grandes empresas e bancos, projetos acima de R$ 1 milhão. Tudo parecia caminhar bem, mas apenas parecia. A maioria dos projetos dava prejuízo. No único deles, por exemplo, eu tive um prejuízo de R$ 500 mil. Você já imaginou? Eu quase quebrei, o perigo passou raspando. E por que eu não enxergava isso? É porque as vendas enganam. Você vê o dinheiro entrando e acha que está nadando em prosperidade. Mas, na verdade, você pode estar se afogando num mar agitado que vai puxar a sua empresa para o fundo. Eu ouço empresário dizendo o tempo todo: "Ô Tederaldo, minha loja vende R$ 100 mil por mês, mais de R$ 1 milhão por ano. E sabe como é que está meu caixa? Está zerado, não tem nada. Eu não consigo entender onde é que eu estou errando. Será que isso já não aconteceu ou está acontecendo com você? Se você anda sem dinheiro no caixa, apesar de estar trabalhando feito um condenado, tem alguma coisa errada. Você pode estar tendo prejuízo nas vendas. E o curioso é que mesmo vendendo bem, até aumentando o volume, os lucros parecem piorar a cada dia. Se você continuar assim, daqui a pouco, não vai mais conseguir pagar nem os boletos. E tudo isso apesar de estar vendendo bem. As vendas são um dos elementos mais importantes de qualquer empresa. Talvez o mais importante de todos. Mas elas precisam ser lucrativas. Se você continuar a vender sem lucrar, quanto mais vender vai ser pior. Se você tem uma pizzaria, por exemplo, e vende 100 pizzas de mussarela toda noite, cada pizza por R$ 40, vai faturar R$ 4 mil por dia, R$ 120 mil por mês. Não é um valor ruim, certo? Mas se a despesa mensal da empresa como um todo for de R$ 130 mil, o resultado vai ser um prejuízo de R$ 10 mil por mês. Se continuar nessa linha, em um ano, você vai ter um prejuízo de R$ 100 mil. Entendeu o tamanho do problema? Se você continuar vendendo sem lucro, a empresa vai acabar fechando as portas. E durante a semana da empresa lucrativa, você vai aprender um método para transformar vendas em lucros e dinheiro relevante no caixa. O próximo erro que muitos empresários cometem está no estoque. Eles acreditam que precisam ter sempre todos os itens disponíveis para não correr o risco de perder um cliente. Parece lógico.
O cliente entra na loja, pede alguma coisa e você acha que tem que entregar na hora. Mas se você pensar assim, vai ter que estocar tudo o tempo inteiro e isso custa caro, muito caro. Ter estoque demais só para não perder uma venda pontual é o primeiro erro na gestão dos estoques. O empresário pensa no cliente, mas esquece do caixa. Só que estoque não é caixa. Quanto mais produtos parados na prateleira, menos dinheiro disponível para fazer a empresa girar. É como se o empresário congelasse o dinheiro nas prateleiras. O segundo erro quando se fala de estoque é cair nas armadilhas das promoções. Os fornecedores empurram desconto para vender mais e o empresário compra sem necessidade, reabastece o que já tem e enche o depósito e depois não consegue girar tudo. Qual é o resultado? Ele precisa liquidar com 9 descontos, vendendo muitas vezes mais barato do que o que ele comprou. E aquela vantagem da promoção se perde no momento da venda. E tem um terceiro problema, a ilusão de que as vendas vão bombar. É quando o empresário aposta alto em um produto ou serviço, ele acredita que vai vender muito, e aí compra em excesso. Mas as compras ficam abaixo das expectativas. Eu acompanhei o caso real de um empresário que tem uma loja de roupas. Na época, ele tinha uma calça jeans que vendia muito bem. E no Natal, animado, resolveu comprar 1000 unidades de uma vez só. Ele achava que ia arrebentar de vender. Qual foi o resultado? Vendeu apenas 300 calças, ficou com 700 em estoque encalhadas. E depois precisou liquidar tudo a preço de banana, o que parecia ser uma grande aposta, virou um grande prejuízo. Que é outro exemplo real, uma oficina que faturava em torno de 70 mil reais por mês. Quando perguntei para o empresário o valor do estoque, ele respondeu, eu tenho 55 mil em peças. Em outras palavras, quase um mês inteiro de faturamento estava preso nas prateleiras, sem gerar caixa. Isso é sufocante para qualquer empresa. E vale lembrar, o estoque não é só de produto. Em serviços, o estoque é gente. Manter funcionários sem demanda suficiente significa pagar salários e encargos sem contrapartida de faturamento. É estoque de pessoas, é dinheiro parado. O ponto central é que o empresário não foi ensinado a gerenciar o estoque de forma profissional. Ele age por instinto, por medo de perder vendas, por empolgação com a promoção. E no final, você compromete o que a empresa tem mais de valor, o caixa. Enquanto ele não entender a forma certa de controlar o estoque, vai continuar com material e pessoas em excesso, parado na empresa, e vai ficar sem capital de giro para operar o negócio. Na semana da empresa lucrativa, eu vou lhe mostrar como gerenciar o estoque na medida correta, para que você gere lucros e garanta dinheiro no caixa todos os meses. Eu só preciso que você fique comigo nesse evento até o final, combinado? Um erro muito grave que o empresário comete, e isso pode estar acontecendo com você agora, é não priorizar o lucro. Esse é um erro curioso, porque se você perguntar a qualquer empresário se o lucro é prioridade, ele vai responder que sim. É óbvio, não faz sentido dizer o contrário. Mas a verdade é que, na prática, a maioria não age como se fosse assim. Em vez de concentrar energia naquilo que realmente gera resultado, o empresário coloca as fichas em parte da empresa que não garante o lucro. Por exemplo, ele aposta tudo no faturamento, trabalha dia e noite para vender e mede a saúde do negócio apenas baseado na venda. Se você perguntar ao empresário como é que está a empresa, ele diz, estou vendendo bem, está tudo em ordem, mas logo em seguida ele admite, eu não tenho nada no caixa. E se não sobra dinheiro, é porque a empresa não está gerando lucro adequado, ela não está bem, mesmo vendendo muito. O problema é que ele não sabe calcular o lucro corretamente, depende apenas do número que o contador manda no final do mês. Mas esse número é lucro contábil, não lucro financeiro. E o que realmente importa é o lucro financeiro, porque mostra se a empresa é mesmo capaz de colocar dinheiro no caixa. O empresário não mede a evolução do lucro mês a mês, não acompanha se está subindo ou caindo. Na prática, ele olha só para as vendas e deixa o lucro de lado. Quer saber outra prova de que o empresário não prioriza o lucro? Então vamos falar de controle financeiro. Esse controle que deveria ser o coração da empresa fica largado. O dono não se envolve como deveria, ele prefere ficar na operação, apagando incêndio ou focado no produto ou serviço. Pense no chefe de um restaurante que prepara o melhor prato do mundo, mas quando você olha para as contas, o restaurante está quase quebrando. Ou uma empresa de serviço de limpeza predial, por exemplo, que atende vários clientes, mas não percebe que os contratos foram mal precificados e no fim do mês
A equipe trabalhou muito, mas o dono descobre que o resultado foi nulo ou negativo. Claro que é importante entregar bem, mas no final das contas, se não existe lucro, não adianta o esforço e o problema vai além. Mesmo quando o produto tem margem, a empresa não consegue transformar isso em lucro. Imagine uma loja que vende um item por R$100, com custo de 60. Cada venda, então, tem R$40 de margem. Se no fim do mês você vende 1.000 unidades, deveria sobrar 40 mil de lucro. Mas o dono mistura as contas da pessoa física com as contas da empresa, saca mais do que devia, compra estoque desnecessário, concede descontos sem controle e aquele lucro que parecia certo evapora. O resultado é um caixa vazio. Esse descuido faz o empresário viver com a sensação constante de frustração. Trabalha duro, vende bastante, vê movimento da empresa, mas nunca tem dinheiro sobrando e faz o dono começar a desacreditar nele mesmo. Ele acha que o problema é dele, quando na verdade o problema é não colocar o lucro como centro da atenção. No fundo, o empresário não administra o negócio estrategicamente, ele trabalha dentro da empresa, mas não cuida do lucro. O resultado é previsível, o caixa está sempre vazio, mesmo com toda a dedicação do dono. A boa notícia é que você vai aprender nesse evento um método para administrar o lucro corretamente, vai entender na prática como alinhar vendas, preços, despesas e prazos para que o seu trabalho se transforme em dinheiro no caixa. Outro erro grave que muitos empresários cometem é querer fazer tudo sozinho e assim continuar preso na operação da empresa. Esse é um erro muito comum em empresas que já têm equipe. O dono até delega algumas tarefas, mas não delega corretamente e por isso ele não consegue soltar o controle de verdade. Nada anda sem sua aprovação. Até decisões mais simples que podem ser resolvidas pela equipe precisam passar por ele. Por exemplo, no restaurante, se falta água, se a internet cai ou se o cliente reclama que o prato veio errado, é o dono que é chamado para resolver. São pequenos detalhes do dia a dia e a operação só anda quando o dono intervém. Isso transforma o empresário no maior gargalo do próprio negócio. O problema é que apenas o empresário pode exercer a função de dono, olhar a empresa como um todo, pensar estrategicamente, cuidar da direção do negócio, só o dono pode fazer. Mas quando ele está atolado no operacional, ele deixa de cuidar justamente do que garante a sobrevivência da empresa, o lucro e o caixa. Imagina agora o empresário da construção civil. Se ele estiver preso resolvendo broncas da obra, atraso na entrega de material, erros de execução, conflito entre funcionários, ele não vai ter tempo para administrar os outros projetos. E quando isso acontece, as demais obras correm o risco de perder margem e dar prejuízo e deixar a empresa sem dinheiro no caixa. Tudo porque o dono está preso na operação em vez de ter gestores de confiança para ajudar no controle geral da empresa. E as consequências aparecem logo. Os clientes ficam esperando resposta porque só o dono pode decidir. Funcionários deixam de assumir responsabilidade porque sabem que no fim tudo depende da palavra do dono. Os projetos atrasam e o lucro fica comprometido porque não há comando financeiro de verdade. Muitos empresários justificam tudo isso dizendo que não conseguem contratar boas pessoas, outros dizem que não tem dinheiro para ampliar a equipe, mas na maioria das vezes o problema está na crença de que ninguém vai fazer tão bem quanto ele. Essa crença limita o crescimento. Enquanto o dono não confiar, não delegar corretamente, não desenvolver novos líderes, ele vai continuar sendo o principal funcionário da empresa. E uma empresa que depende exclusivamente do dono nunca vai ser sustentável, porque sem comando ela dificilmente vai ser lucrativa. Eu vejo isso todos os dias, empresários inteligentes, dedicados, que trabalham duro, mas que são reféns do próprio negócio. Eles dizem, se eu sair da operação, a empresa para. E isso acontece porque construíram uma empresa que depende fortemente deles para funcionar. A única maneira de crescer com segurança e lucratividade é assumir de verdade o papel de dono. Isso significa sair da operação, parar de apagar incêndio e começar a administrar a empresa estrategicamente. Delegar, formar pessoas, criar processos e, acima de tudo, colocar o lucro e o caixa no centro da gestão. Se você continuar insistindo nos 5 erros que eu expliquei nessa aula, dificilmente os lucros virão de forma significativa, por mais que você viva na esperança disso acontecer. Mas por enquanto fique tranquilo, porque nós estamos apenas começando a semana da empresa lucrativa. Ainda temos 3 aulas com muito conteúdo pela frente. Pense o seguinte,
Imagine que você conseguisse tirar sua empresa do vermelho de forma definitiva, que você liquidasse todas as dívidas da empresa. Imagine que sua empresa gerasse lucros constantes, todo dia, todo mês, todo ano, e que você tivesse dinheiro em caixa para operar o negócio com tranquilidade e que você se sentisse seguro quanto ao futuro da sua empresa. Agora, imagine que sua empresa dependesse menos de você, que você tivesse tempo para ficar mais com sua família, para ver os filhos crescerem, para viajar, descansar nos finais de semana e fazer coisas que você gosta. Existe uma forma de conquistar tudo isso e você só não conseguiu até agora porque ainda não aprendeu essa nova forma de fazer. Anote isso. Se você quer ter um resultado diferente, precisa mudar suas atitudes hoje. Precisa parar de insistir no jeito errado e usar as estratégias corretas para alcançar seus objetivos. Nunca abandone seus sonhos de ter uma empresa lucrativa e sólida financeiramente. Apenas abandone o jeito errado de tentar. Com o método que você vai aprender, você vai se tornar um empresário mais bem preparado, capaz de fazer a sua empresa dar lucro de verdade. Se antes você dominava seus produtos e serviços, agora você também vai dominar a arte de gestão do negócio. E no próximo vídeo eu vou falar dos 4 pilares para tornar qualquer empresa mais lucrativa. São esses pilares que vão resolver os problemas que eu falei nessa aula primeira. Eles funcionam como os alicerces de um edifício, a base que dá sustentação para tudo que vem depois. Se os alicerces não forem sólidos, o prédio não se sustenta. Com a empresa acontece a mesma coisa. Se você inicia de forma amadora, sem método, baseado apenas na intuição, você cria um negócio frágil, incapaz de resistir às crises e com muita dificuldade para crescer. Um dos pilares que eu vou detalhar na aula 2 é o financeiro, porque tudo começa por aí. Uma empresa sem controle financeiro não consegue ter lucros nem caixa. Mas existem 3 outros pilares também essenciais para você ter uma empresa lucrativa. Por isso, você não pode perder a aula 2 de forma nenhuma. O acesso ao segundo vídeo vai ser enviado para o seu e-mail. Fique atento à sua caixa de entrada. E caso não encontre, veja se não caiu em spam ou lixo eletrônico. O link vai ser enviado também para os grupos de WhatsApp. Fique atento para não perder nada, combinado? E agora eu quero lhe pedir 2 coisas. Primeiro, deixe seu comentário aqui embaixo dessa página. Escreva qual dos erros chamou mais sua atenção. Quando eu ouvir o que você tem a dizer, eu vou poder lhe ajudar ainda mais. E a segunda coisa é que você assine meu canal do YouTube, porque lá você vai ter acesso à coleção completa de vídeos gratuitos e histórias reais de empresários que transformaram seus negócios. E aí, assinou? Um grande abraço e nos vemos na próxima aula, onde eu vou revelar os pilares que transformam uma empresa comum em um negócio realmente lucrativo.